Pastor, nós temos um assunto importante para falar, que é o seguinte: não sei se está todo mundo sabendo, não sei se o senhor está sabendo, mas pediram a cassação do mandato do vereador Abílio, ou seja, cassação do nosso mandato do vereador. O argumento que eles pediram a cassação é o seguinte: falaram que o vereador Abílio, quem pediu foi o Oséias Machado, o ex-vereador Oséias Machado, e também primeiro suplente da minha vaga e aliado do prefeito. Ou seja, se eu for cassado, o Oséias assume e o prefeito ganha mais um vereador para sua base. Olha só a situação. E o argumento do Oséias Machado para o pedido de cassação é que o vereador Abílio foi no Hospital São Benedito, e lá no Hospital São Benedito eu abri gavetas, eu mexi em computador, eu peguei documentos e, de acordo com o vereador Oséias, isso seria um abuso de autoridade da minha parte. Só que naquela condição eu estava como presidente da CPI da Saúde. E como presidente da CPI da Saúde, a gente tem poder de polícia, ou seja, a gente pode ir fazer essas coisas. Mas os vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá não estão avaliando se isso é legal ou ilegal. Eles estão colocando isso como decoro, como ética, falando que ir lá fazer esse papel, apesar de ser fiscalização, eles acreditam que pode ser considerado como quebra de decoro. Além do mais, eu também discuti com vereadores no plenário. Não ofendi de xingar eles de nome de alguma coisa ou de partir para agressão física com algum vereador, nem nada disso, mas discutir no sentido de falar que um vereador era falso, de que o outro vereador estava no bolso do paletó e coisas nesse sentido. Eu, como vereador, tenho uma questão chamada de imunidade parlamentar, onde nós somos improcessáveis, nós temos o direito de falar o que pensamos no plenário, mesmo que às vezes não agrade o outro vereador que está ali do outro lado. E eu também denunciei a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá por questão de contratação ilegal, indicação política e uma série de outras coisas que eu acabei denunciando. Logo, eu não tenho uma boa amizade com a maioria dos vereadores ali na Câmara Municipal. E o Oséias Machado, que é ex-vereador, ele entrou com um pedido de representação pedindo a cassação do nosso mandato. A maioria dos vereadores da base do prefeito estão com intenção de cassar o nosso mandato, mesmo que não seja apresentado nenhuma prova que comprove que a gente tenha feito algum erro. Não tem nenhuma prova no processo que vai dizer: olha, é verdade, o vereador Abílio cometeu abuso de autoridade, ou o vereador Abílio realmente quebrou o decoro parlamentar. Não existe provas disso, mas o pedido é político, ou seja, eles estão interessados em cassar o nosso mandato, mesmo que não tenha prova, mas com a intenção de repente trazer o Oséias Machado, que é o meu suplente, que não ganhou a eleição e que é aliado do prefeito, para ocupar uma vaga e aumentar a base do prefeito na Câmara Municipal. E também tem uma outra questão: se cassar o nosso mandato, a gente fica inelegível por 8 anos. Então, a intenção de cassar o nosso mandato é que a gente não concorra a nenhuma das eleições possíveis dentro dos próximos 8 anos. Assim, eliminando a concorrência possível contra o prefeito Emanuel Pinheiro, contra algum outro deputado, contra os vereadores da Câmara. Então, eles acabam por eliminar a concorrência, facilitando, por exemplo, um processo de reeleição do prefeito ou um processo de eleição de vereadores, etc. Então, a intenção é bem clara: é anular o vereador Abílio das possíveis eleições e também eliminar o vereador Abílio da Câmara Municipal. Essa é a principal intenção, independente de provas. Se isso se confirmar, se acontecer a cassação do nosso mandato, eu possivelmente serei o primeiro vereador da Câmara Municipal a ser cassado por ser honesto. Principalmente porque não existe prova contra o vereador Abílio. Ele faz oposição ao prefeito de Cuiabá, não tenho prova, não sou denunciado de nenhum esquema de corrupção. Ao contrário, o prefeito esteve naquele vídeo com o paletó, colocando dinheiro dentro do bolso do paletó, e a Câmara Municipal blindou o prefeito, não deixando que nada acontecesse a ele. O secretário de saúde do prefeito Emanuel Pinheiro foi preso por esquemas de corrupção dentro do Hospital São Benedito e dentro da Secretaria de Saúde, mas a Câmara Municipal blindou o prefeito, dizendo que o prefeito não haveria responsabilidade quando o seu secretário é preso por esquema de corrupção.
E assim como outros casos que a gente tem denunciado, como o caso do aluguel fantasma dos 300 anos, o prefeito também foi blindado pela Câmara Municipal. E casos de corrupção já neste mandato do prefeito Emanuel Pinheiro, nada acontece ao prefeito, porque a Câmara o protege de certa forma, impedindo que algum processo de maior gravidade chegue até o prefeito da cidade. Já a mim, que nada de corrupção fiz, já a mim, que nenhum assédio moral ou sexual cometeu, serei possivelmente o primeiro vereador cassado por ser honesto dentro da Câmara Municipal. É interessante a gente fazer essa análise, é interessante a gente observar essa situação, porque a gente percebe o seguinte: isso é bíblico. Isso não é do vereador Abílio, isso não é um privilégio ou uma perseguição que acontece só e somente ao vereador Abílio. Isso é bíblico. Se a gente pegar na Bíblia, a gente vai perceber o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram parar na fornalha, foram parar dentro da fornalha. O Senhor Deus impediu que eles fossem jogados na fornalha? Não. Por quê? Porque o Senhor Deus permitiu com que os homens fizessem o que fizessem. Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam se curvar à idolatria dos outros deuses. Não queriam se corromper, justamente a palavra. Eles não queriam se corromper diante daqueles outros deuses. E também não queria alimentar dos manjares dos outros deuses. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego era oposição ao sistema que estava instalado. E o Senhor Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem parar na fornalha. Permitiu para a fornalha. Quando o Senhor Deus livra? Quando eles estão na fornalha. Na fornalha, eles foram libertos. Na fornalha, eles saíram da dificuldade. Daniel foi impedido de parar na cova dos leões? De modo algum. Ele foi parar na cova dos leões. Mas na cova dos leões, o Senhor Deus o livrou. Livrou dos leões que a princípio estariam famintos, mas não se alimentaram de Daniel. Logo, o Senhor Deus permite que Daniel passe por aquela dificuldade. José, o Senhor Deus livrou José de ser escravizado? Livrou dos seus irmãos aprontarem o que aprontaram com José? Lembre-se que a inveja dos irmãos de José fizeram com que José fosse perseguido, porque José tinha um carinho diferente do pai. José tinha um tratamento diferente do pai, tinha uma promessa de Deus na vida de José, e os irmãos, com inveja daquela promessa, tentaram quietar a promessa de Deus na vida de José. E José foi jogado numa cova, foi escravizado, foi depois preso no Egito e passou por uma série de provações até que o Senhor Deus fez cumprir na vida de José aquilo que era promessa desde a época de seus pais. Mas o Senhor Deus não impediu que José passasse por todas aquelas provações. Assim, na Bíblia você vai ter diversos exemplos. O próprio Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, também passou por provações. Também foi crucificado. Quando teve que escolher entre Cristo e Barrabás, o povo, ludibriado pelos fariseus, naquele momento onde eles foram enganados pelos fariseus, escolheu Barrabás. E escolhendo Barrabás, Cristo foi crucificado. Mas Cristo sendo crucificado, mesmo não tendo pecado, o Senhor Deus tinha que passar por aquilo porque fazia parte do plano de vida da salvação. Ou seja, o plano de Deus para o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, era que ele passasse por aquelas provações e que no fim ele triunfasse. Mesmo que algumas pessoas falam, mas ele só triunfou depois de 3 dias. Não, ele triunfou desde o começo. Aquilo era parte do processo. E depois de 3 dias ele ressuscitou, tomou a chave do inferno e venceu a todas as provações. E aquilo foi importante porque a partir daquilo nós podemos ser salvos pela graça, não mais somente pela lei. Então, quando a gente vê aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, que diz o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Quando a gente lê isso aqui em Tiago, ele está falando justamente sobre isso. Se nós estivermos passando por aflições, por fazer aquilo que é certo, não sinta-se triste,
Não sinta-se triste. Então, o meu pai chegou até mim falando: Abílio Júnior, no caso Júnior, por que você não renuncia? Falei: pai, porque se eu renunciar, eu vou estar demonstrando fraqueza diante daqueles que me afligem. E vou mostrar que eles são mais fortes do que eu e eles são capazes de enganar o povo novamente. Porque já pensou eu renunciar e aí chega lá na frente e eles falam: Abílio precipitou, nós não íamos caçar o vereador Abílio, nós gostamos dele, ele não deveria ter feito isso, ninguém queria caçar ele. Não é verdade? Sim. Então, aí acabaria protegendo aqueles que me afligem. Então, eu não renuncio. Ah, mas por que você não renuncia? E se você ficar inelegível? Falei: olha, foi Deus que me deu este mandato. Se quiser tirar, Deus, somente Deus pode tirar. Se aqueles homens que se dizem, até alguns até se dizem cristãos, se esses homens quiserem caçar meu mandato, eles caçem. Se for da vontade de Deus que eu volte, volto na justiça, volto diante da vontade de Deus. Se eles não quiserem caçar o meu mandato, que não caçem. Mas eu não vou sentar para negociar, eu não vou fazer acordo, eu não vou mudar a postura de lutar pelas pessoas, e eu acredito que devo fazer aquilo que é certo, independente do mandato. Porque a partir do momento que eu começar a me preocupar mais com o mandato do que trabalhar pelas pessoas, já não mereço mais ter um mandato, porque eu mudei a opinião minha diante daquilo que eu devo fazer. Então, deixo bem claro, não renuncio. Se for caçado serei, e aí a vontade de Deus prevalecerá na minha vida. E aí a única coisa que eu peço é: irmãos, continuem orando por nós. Não para que o Senhor Deus faça a minha vontade, mas ore para que o Senhor Deus faça em mim a sua vontade, a vontade de Deus. E essa vontade de Deus ela prevalecerá sobre a vontade dos homens. Sim, senhor pastor. Abílio, eu fiquei muito feliz, descarregou algo que estava na minha consciência com as suas palavras. Principalmente quando você disse que alguns que se dizem cristãos, a gente fica tristonho de ver a maquinação do ser humano quando ele quer defender o seu lado pessoal e não o lado coletivo. E a Bíblia, o livro infalível, o livro que esclarece tudo, no Salmo 64, versículos 5 e 6 diz assim: firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Abílio, infelizmente, as nossas instâncias governamentais estão podres. E só cego que não quer ver, que não vê isso. Infelizmente, as nossas instâncias governamentais estão profundamente apodrecidas. Há um dia atrás, todos nós vimos, todas as emissoras de televisão, jornais, mostraram no vídeo aquela falcatrua do governo Temer com fazendo obras na casa da sua filha Maristela. Foi detectado, foi mostrado, e a Câmara blindou o presidente da República. Um abismo chama outro abismo. Então, a instância do mal, ela está propagando nos últimos dias, porque todos os sintomas são sinais da volta de Jesus. As pessoas que eram para nos defender são as pessoas que mais nos oprimem. A farra do judiciário de Pernambuco é uma miséria. A polícia que era para nos dar segurança está matando mais do que bandido. E os nossos poderes estão todos aí estrábicos, caolhos, sem querer ver, e o povo sofrendo. E quando tem alguém que ousa mostrar essas falcatruas, simplesmente é aniquilado, como é o seu caso. Mas foi muito gratificante ouvir a sua palavra. Confia em Deus e Ele tudo fará. Verdade, é verdade.
Ó, a única coisa que eu gostaria de fazer uma pontuação a polícia do estado de Mato Grosso é diferente de outras polícias de outros lugares. Eu falei em termos geral, O senhor falou em termos geral. Mas a polícia do estado de Mato Grosso tem feito um excelente trabalho. Inclusive reduziu os números significativos em relação à segurança e assalto daqui na nossa cidade. Não quer dizer que tá uma maravilha, porque os bandidos se multiplicam. Principalmente em tempos de dificuldade, às vezes com falta de emprego, oportunidade ou apenas por não ter vontade de trabalhar mesmo e buscar um caminho mais fácil. Mas mesmo assim eu quero agradecer a polícia, e a gente tem excelentes policiais dentro da nossa igreja também, que fazem um ótimo trabalho. Nós temos o irmão Joel Magalhães, nós temos o Coronel Jacques, o Diego da sede, nós temos diversos sargento, né, que a gente nem lembra o nome todo. Nós temos diversos militares, tem o irmão Bravo também, o esposo da irmã Vilma também. Então assim, tem diversos militares que eu não quero pecar aqui por esquecer nome de algum aqui. Mas infelizmente o poder legislativo, o poder executivo, ele tem esse problema. E aí a gente percebe o seguinte: teve um prefeito, que é o prefeito de Colatina, ele esteve aqui em Cuiabá há poucos dias, e ele falou a seguinte situação: se o prefeito de Cuiabá é corrupto, é porque a maioria dos vereadores também são. E aí eu faço essa revisão dessa fala minha, não com a intenção de generalizar. Tem vereador bom também na Câmara Municipal de Cuiabá. Tem vereadores que professam a fé evangélica e também são bons vereadores na Câmara Municipal. Mas também tem vereadores que usam da sua fé para poder blindar a sua imagem de mau caráter. Tem pessoas que também são ruins. Mas eu quero dizer o seguinte, que a maioria dos vereadores, ele tem o poder de afastar o prefeito quando é identificado casos de corrupção. Grave, né? Caso grave. Casos de corrupção, quebra da moralidade. Tem poder. O prefeito foi visto em vídeo colocando dinheiro no paletó, colocando dinheiro de corrupção, dinheiro do VLT. O próprio Silval Barbosa disse, é propina das obras da Copa, propina de obras no estado, era propina que foi parar no bolso do paletó do prefeito de Cuiabá. E conforme o Silval Barbosa e o Silvio, que denunciaram na Câmara, inclusive, na frente da maioria dos vereadores, que aquilo lá era esquema de corrupção, a partir disso os vereadores já poderiam afastar o prefeito de Cuiabá. Porque um prefeito que colocou dinheiro de propina dentro do bolso do paletó, como que ele vai cuidar do dinheiro do remédio? Como que ele vai cuidar do dinheiro do hospital? E a prova tá aí, falta remédio. A saúde de Cuiabá é uma das piores do estado, e não é falta de dinheiro, é má gestão. Não é falta de dinheiro, nós temos praticamente R$1 bilhão por ano para a saúde de Cuiabá. É dinheiro demais. Só que a má gestão faz esse dinheiro todo pelo ralo. Veio dinheiro para pagar todos os equipamentos do Hospital HMC de Cuiabá. Veio R$100 milhões da época do governo Temer. Esse dinheiro não pagou os equipamentos, e agora tá aí um monte de fornecedor cobrando dinheiro, cobrando o pagamento dos equipamentos e correndo o risco até de tirar. Um mesmo teve na Câmara Municipal agora na última quinta-feira, ele teve lá na Câmara e falou o seguinte: eu vendi todas as camas e macas para o novo HMC. E a prefeitura não me pagou. Tô com um prejuízo de R$800 mil. E aí, o que eu faço? Vou pegar essas camas e macas de volta. Pegando a cama e maca de volta, quem que sai prejudicado? A população. Não é verdade? Então, o que a gente tem que ver é o seguinte: a má gestão, ela mata tanto quanto a corrupção. Ah, mas o fulano não é identificado como corrupto, mas ele já é claramente identificado como mau gestor. E a Câmara Municipal, ela tem o poder de afastar o mau gestor. Por que ela tem poder? Porque está lá na lei 201, Decreto-Lei 201/67, que diz que aquele que atentar contra a expressa disposição em lei e aquele que atentar contra o interesse do cidadão, que é o interesse de preservar o erário público, o dinheiro público, esse sim pode ser afastado conforme aquele decreto. Se ele não é afastado, a Câmara Municipal é cúmplice de não afastá-lo. E aí a maioria dos vereadores que decide, porque se tivesse a maioria mais um contra ele, ele já teria sido afastado, né? Bom, eu não tenho nenhum esquema de corrupção, não estou envolvido em nenhum escândalo, nem sexual, nem moral, nem nada. Não tem nenhuma prova de ofensa, não tem nenhuma prova de ataque, não existe nenhuma prova que eu tenha cometido algo de errado. Mas os vereadores estão intencionados, ou pelo menos é o que dizem, que a maioria dos vereadores
estão intencionados em caçar o meu mandato, enquanto o outro, com todas as provas disponíveis, está lá, de bem com a vida, com o seu mandato de prefeito da cidade de Cuiabá. Esse é o nosso município, esse é a Câmara Municipal de Cuiabá, esse é a Prefeitura. O nosso processo deve ser analisado nos próximos dias, até provavelmente o dia 20, que é até o final desta semana. Se não for analisado nesses dias, ficará para ser analisado em fevereiro do ano que vem. Tá bom. Bom, vamos orar para encerrar o nosso programa? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer a oportunidade, Senhor, mais uma vez de estar aqui na sua presença, na presença dos nossos ouvintes, conversando com os nossos irmãos, conversando com cada uma das pessoas que se interessam, não só pela palavra de Deus, mas também por aquilo que nós estamos aqui pronunciando neste rádio. Senhor, abençoa, faça com que todos tenham uma boa semana e coloque o juízo na cabeça daqueles que estão analisando a postura de cada um dos nossos cidadãos e dos nossos parlamentares. Senhor nosso Deus, dê sabedoria para mim para lidar com toda essa situação, dê paciência e força para toda a nossa família para que eles possam lidar com essa situação e ajude cada um dos nossos ouvintes que orem por nós para que a gente também possa continuar fazendo o trabalho que o Senhor nos colocou para fazer. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa mais uma vez, falando com cada um dos nossos ouvintes. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Quarta-feira já se proença a Igreja Ética Política. É no deserto que Deus pega os seus problemas e resolve pra você. Pra você. Rádio Nazareno FM, a emissora do povo de Deus. Daqui a pouco tem mais música, mais música. Apoio Cultural. A Joseli Confecções agradece a Deus e aos clientes por mais um ano de vitória. A Joseli Confecções se tornou a maior loja de preços baixos de Cuiabá e região. Venha conferir as promoções de fim de ano que a Joseli Confecções preparou para você. São 2 lojas amplas com grande variedade de roupas e calçados para toda a família. Joseli Confecções, Isaac Póvoas, esquina com Barão de Melgaço, com estacionamento próprio. E Getúlio Vargas, térreo do Palácio do Comércio. Centro, telefone 3052-7973. 3052-7973. Atenção, amigo ouvinte, você sofre com dores na coluna? Cuidado, pode ser hérnia de disco. Quer voltar a sorrir e dar adeus aos remédios? A Clínica Dr. Hérnia pode te ajudar. Oferecemos o que há de mais eficaz no mundo. Conheça nossos tratamentos sem cirurgia. Não deixe para depois. Ligue agora. Clínica Dr. Hérnia 65-3365-2281 ou 99698-27.